Sejam bem-vindos ao 7º episódio do Pod Norte, o podcast da maior rede de clínicas odontológicas do norte do país. Eu me chamo doutora Vanessa Sec, analista comportamental, dentista, empresária, pós-graduada em psicologia positiva e há mais de uma década desenvolvendo e treinando equipes de clínicas odontológicas. Hoje, gente, estou aqui com 2 cirurgiões dentistas, especialistas em ortodontia e que vão contar um pouquinho da rotina de atendimentos, como que usam a agenda a favor e de forma eficaz. E os projetos atuais, os projetos futuros. Estamos aqui hoje com doutora Natália Nascimento e doutor Fernando Trigueiro. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Vamos começar se apresentando, gente, quebrando um pouquinho o gelo, né? Que a gente fica assim meio ansioso. E aqui é o momento de bate-papo. Vamos lá, então, começando com a doutora Natália. Se apresente um pouquinho pra gente, doutora. Obrigada pelo convite, Vanessa. É um prazer estar dividindo hoje com o Fernando aqui, que faz parte também da minha história. Todo mundo que está aqui hoje faz parte da minha história. Meu nome é Natália Nascimento, sou ortodontista, tenho aperfeiçoamento em aparelhos autoligados, aparelhos invisíveis. Atualmente fiz uma capacitação também em harmonização facial para estar dentro do mercado com as novidades. Que legal, e hoje estou doutora. muito feliz com esse convite. Seja muito bem-vinda, doutora. Que currículo, né, minha gente? Vamos dar continuidade, então, agora com o Fernando Trigueiro. Se apresente, doutor. Muito obrigado pelo convite. Estou feliz também aqui de estar compartilhando essa roda de conversa com vocês, que fazem parte da minha história. E fiquei muito feliz quando vi que era você que estava aqui hoje, porque foi uma das melhores alunas que eu já tive. Então, já vamos começar aqui. Eu já falei isso para ela antes, inclusive, né? Não é a primeira vez. Eu fiz uma residência em ortodontia no Centrinho, que é um hospital de Bauru que trata pacientes fissurados. Depois fiz mestrado. Não queria fazer o doutorado, mas resolvi fazer depois de uns anos. E concluí o doutorado agora, tudo lá na USP de Bauru. Atendi durante muito tempo. Hoje eu atendo apenas os casos mais complexos. E atuo mais na gestão da minha clínica também. E dando aula de ortodontia e de gestão. Maravilhoso, doutor. Parabéns. E o que currículo. Gente do céu. Eu tô honrada hoje com esses 2 convidados aqui na minha frente. Temos muita coisa a compartilhar. E vamos trocando ideias. E vamos lá, começar esse bate-papo, gente. Sejam muito bem-vindos, viu? Valeu. Obrigada. Vamos lá, primeira pergunta, gente. Eu gostaria de saber um pouquinho que vocês contassem a história de como foi o início de carreira de vocês, né? Os momentos positivos, os momentos desafiadores. Pode ficar à vontade, contem aí a história de vocês. Vamos lá, então. Me formei em 2016 na Universidade do Estado do Amazonas. Logo que eu saí, consegui uma indicação com um amigo para entrar justamente aqui no grupo Dentistas do Norte. Sempre gostei muito, assim, de trabalhar com pessoas, então isso me ajudou muito no meu início. Claro, né, que como a gente sabe hoje, a gente sai da faculdade naquela época, 2016, marketing, vendas, não existia, ninguém ouvia falar. Então, com certeza, foi um pouco das minhas dificuldades logo no início, mas graças a Deus, na época, a gente tinha uma gestora muito boa, que inclusive é você, que me ensinou bastante coisa. E no dia a dia da clínica, a gente sai, né, da faculdade muito com a parte técnica, E no dia a dia, eu comecei a atender os pacientes. Eu já tinha uma experiência, assim, mais comercial, pelos negócios da minha mãe. Então, assim, lidar com pessoas já estava um pouquinho familiarizada. E aí, voltou-se para a odontologia. Eu comecei no dia a dia, comecei a aprender mais, comecei a buscar. Durante o meu início de trabalho, quando chegou, assim, depois de uns 6 meses que eu já estava trabalhando, foi quando eu decidi fazer a minha especialização em ortodontia e eu conheci o Fernando Trigueiro lá. E aí, essa questão de marketing e vendas, ele já começou a passar pra gente. Eu acho que foi uma das primeiras turmas em Manaus que a gente começou a conversar sobre isso. E eu fui me encantando e fui procurando outras pessoas. Então, isso me ajudou bastante nesse meu início, né? Não ficar parada ali com medo. Eu botei a cara e fui. Graças a Deus, deu certo. Que maravilhoso, doutora, parabéns. E hoje você se posiciona muito bem nas redes sociais. Tava até te elogiando aqui nos bastidores, né? O quanto a gente viu, o quanto que a Natália se destacou, o quanto ela evoluiu, o quanto ela realmente vai e mete a cara nos desafios do dia a dia. E a gente sabe, né, gente, que não é todo dia que a gente tá afim, né? Tem dias e dias, ai meu Deus, eu tenho que gravar. Cara, gravar faz parte do trabalho, né? Então, eu acho que isso é muito interessante ver a sua evolução do início e agora com essa
com esse monte de coisas que você agregou na sua carreira. Graças Parabéns, a Deus doutora. deu certo, né? Assim, querendo ou não, Uhum. a história da odontologia com marketing e vendas mudou muito também pós-pandemia. Já estava mudando. Sim. Depois dessa pós-pandemia, que praticamente, como eu sempre falo, conversando assim com outros dentistas, jogou a gente pro online. Não foi a gente que pediu, agora a gente vai fazer uma transição Foi pro obrigado. online. Nós fomos obrigados e começou nas pequenas coisas, né? Por exemplo, você comprar um pão, você se viu tendo que pedir pela internet. Então, isso foi passando para todas as áreas das profissões. E aí, eu me vi mais uma vez desafiada. E eu falei, não, vai ser agora. A gente não vai dar certo. Se a gente não aparecer, não vai mais dar certo. Parabéns pela Graças sua a Deus deu determinação, certo. doutora. Incrível. E o senhor, doutor Figueiro? Trigueiro, desculpa. Então, Trigueiro. Me conta um pouquinho do seu início. Eu me formei na Federal do Amazonas aqui, acho que em 2008, 2009. E queria ser concursado público. Minha vida era estudar para concurso, eu queria ser professora federal. E aí acabou que eu fui estudar, quando eu voltei para Manaus, o Henrique, na época não chamava o Grupo Dentista do Norte, tinha um outro nome que eu não lembro, mas eu trabalhei lá, eu lembro que no mestrado todo eu colei uns 15, 16 aparelhos. No primeiro dia lá atendendo, eu colei 18. Meu Deus! Eu costumo dizer que eu aprendi ortodontia, e eu falo isso sempre, atendendo alto volume, alto fluxo realmente, porque nenhuma especialização. Sim. A melhor do mundo não vai lhe dar a qualidade, a quantidade de casos desafiadores, como você tem atendendo bastante pacientes. E aquilo me serviu de alerta porque eu pensei assim, espera aí, tá todo mundo querendo vender pós-graduação, especialização para um tipo de dentista. Que tal eu falar com a grande maioria? Quando a gente começou a criar a especialização noturna, as pessoas que trabalhavam o dia todo, e aí isso mudou realmente a minha vida. Comecei a me interessar por gestão em 2015, foi quando eu fiz o primeiro MBA. Fiz lá na FGV de gestão empresarial, depois fiz gestão empresarial e liderança no IPOG, fiz gestão de clínica e marketing digital. Eu não coloco no meu currículo porque eu fui cara de pau, eu não defendi nenhum TCC. Né? Então, eu cursei os cursos e resolvi focar no doutorado. Mas eu consegui concluir toda a grade. E eu sou um cara apaixonado pela ortodontia, pelas possibilidades que ela traz, independente do público que você atenda, independente da idade que tenha o seu paciente. A gente consegue atingir uma faixa muito grande. Muito né, grande Natália? mesmo. Caraca, isso é muito incrível. Olha, obrigada por você compartilhar esse início de carreira, porque eu acho que eu conhecia somente a pontinha do iceberg, não conhecia nada da maioria dos cursos que você falou, enfim, como foi seu início. Então, que maravilha, bacana. Inclusive, isso me atraiu, assim, que o doutorado eu tinha desistido de fazer. Acabei mestrado em 2013. O doutorado eu comecei em 2019. Pré-pandemia ali. E eu queria pesquisar qualidade de vida de dentistas. Satisfação profissional. Então, a gente conseguiu fazer uma pesquisa bem legal, analisando, será que a nossa cabeça está boa? Como é que está a ansiedade? Como é que está a qualidade de vida? Dentista ganha bem ou não ganha? A gente trouxe boas respostas aí na pesquisa. Que legal. Olha, é um estudioso, né? É um CDF, né, Sim. minha gente? Eu lembro, gente, porque eu também fiz ortodontia, não defendi meu TCC, mas eu fui até o último módulo mesmo. E uma das aulas foi com você. Não sei se você me recorda, porque é muitos alunos que a gente, né, dá aula, mas enfim. E, cara, e você foi uma pessoa, assim, que me marcou, porque você era engraçado, assim, sabe? Tinha aquela aula bem envolvente, mas na hora de cobrar a nota, caraca, o homem virava da água pro vinho. Eu falei, meu Deus, será que é a mesma... será que é a mesma pessoa? Mas eu acho que isso é bem interessante, porque você conseguia gerar conexão com os alunos, mas na hora da cobrança precisava cobrar e tinha que fazer o dever de casa, assim. Cara. Até hoje é assim? Maravilhoso, olha. Muito bem, gente. Então vamos lá para a segunda pergunta. Por quê? Teve algum motivo, alguém que te incentivou, que te inspirou a vocês fazerem a especialização em ortodontia? Então, muito engraçado, porque geralmente algumas pessoas falam, na faculdade eu gostava de ortodontia. Lá na UEA, só foi uma matéria e assim, a grade horária é muito curtinho, né? Então, assim, você não tem tanto contato, porque a ortodontia é um mundo, né? Então, eu lembro que quando eu comecei a atender, eu era clínico geral, fazia todos os procedimentos. Aí, todos os dias, todos os procedimentos, extração, restauração. Aí, um dia eu falei, vou fazer minha especialização. Comecei a me preparar, falei, daqui a uns meses vou fazer. Aí, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí, eu pensei, eu falei, eu vou fazer uma especialização que eu não faço procedimento todos os dias. Aí eu fiquei em dúvida,
ortodontia ou implante? Aí eu falei, não, eu vou na ortodontia. E aí, aconteceu que foi Nossa, Deus é muito bom, né? Deus coloca as pessoas na nossa vida sempre, graças. E aí, nessa época, eu lembro muito bem, vou fazer ortodontia. Aí eu fui pesquisar em Manaus. Gente, caro. Meu Deus, eu olhava, eu falava, era assim um absurdo o valor, né, das mensalidades. E a ortodontia eu já sabia, a odontologia, já sabia que era um curso caro. Aí eu falei, meu Deus, me dá uma luz. Aí foi passando os meses, eu já ganhava bem como clínico geral, já tinha feito planejamento. Aí apareceu o Fernando, apareceu de repente, o pessoal começou a comentar, ei, tem um lugar aí que tá tendo especialização, tem umas condições de pagamento. Aí eu falei, vou lá mesmo. Eu lembro muito bem que eu vi na época, acho que foi um vídeo dele, mas naquela época, como a internet também estava um pouco mais fraca, fui lá no prédio, né, me informar, sentei com a secretária, ela me explicou tudo. Aí depois pensei, aí vi mais gente indo, eu falei, não, é o sinal que eu estava esperando de Deus. Aí eu lembro que uma das secretárias dele foi lá na clínica, eu assinei o contrato e comecei a ortodontia, e graças a Deus, assim, não me arrependo. Indico para as outras pessoas. A ortodontia é muito maravilhosa. Eu sei que hoje tem muitos cursos, mas eu sempre indico, faça uma especialização. Ortodontia vai te dar um retorno financeiro, porque eu sou a prova disso. Com certeza! E eu vejo que a sua agenda é muito cheia, né? Graças que você a faz Deus. Conteúdo com seus pacientes, que tem resultado, aquele antes e depois que você posta, você sempre está apresentando seus casos. Então, para mim, isso é sucesso, né? Não somente o retorno financeiro, mas assim, o feedback do paciente, Sim, né? os Então, pacientes realizam muito a gente. e a alegria, o sorriso, o olhar, doutora, que você fala da ortodontia. Então, tipo assim, cara, quer ter mais sucesso do que isso? A empolgação, Você tá né, que ela fala, é feliz. contagiante. Acho que eu vou até fazer de novo. Ai, por favor. E você, como é que foi essa escolha pela Eu ortodontia? queria ser buco, na verdade. Na época da faculdade, porque queria fazer buco-maxilo. E aí eu descobri que para ser buco tinha que acordar cedo, né? Pra ir para o hospital. Eu não gosto de acordar cedo. Aí eu acompanhando o estágio lá na cirurgia, um belo dia o professor Celso Tinoco me chamou para fazer uma pesquisa, um PIBIC. Eu era do 4º semestre ainda, não tinha visto orto. Mas o PIBIC, a pesquisa era em orto. Então eu tive que acompanhar algumas aulas da especialização em ortodontia que na época tinha na UFAM. Teve só uma turma. E eu vi algumas aulas, me apaixonei. Então eu fazia aula de pós, vi algumas aulas teóricas, né, na pós, e pesquisei, aí publiquei meu primeiro artigo na ortodontia, eu estava no 5º semestre. Caraca. Você imagina? Eu falei, isso que eu quero. Eu já não liguei nem mais pro resto, tipo canal, prótese. Eu não gostava, comecei a estudar aquilo, fiz outras pesquisas e fiz cursos fora, já em Araraquara, em Bauru, durante a graduação. Então, quando eu formei, eu não tinha dúvida do que eu queria fazer. Até brinco que eu não faço uma limpeza desde a época da faculdade. Eu fui bem nichado mesmo. E me encantou muito a flexibilidade. Sim. A possibilidade de eu fazer a minha agenda sem ter que ficar esperando o paciente. Então, as outras áreas, muitas de outras áreas, você precisa esperar o paciente chegar. Você não tem como agendar um paciente da endo, por exemplo. Olha, tenha dor, por favor, no dia 2 de julho, porque dia 1º eu vou estar voltando do boi. Não é? Não tem como, né? Então, assim, a orto me atraiu muito por causa disso. Que maravilha, que incrível. Gente, é tão legal, né? Ver uma pessoa assim que desde muito cedo, porque quinto período eu tô comparando comigo. Quinto período eu não fazia ideia ainda do que eu queria pra minha vida, né? Então, você já definiu muito cedo. Foi meio sem querer, porque eu usei o aparelho muito tempo. Aham. E eu não gostava, porque eu usei expansor 2 vezes. Você imagina, eu lembro da dor do dia que rompeu a sutura maxilar. Assim. Então, assim, eu não queria orto mesmo. E aí, quando eu comecei a acompanhar aquele mundo cirúrgico, eu falei, isso eu não quero. Eu falei, vou fazer o quê? E aí apareceu, o Celso colocou na minha vida esse artigo. Quer fazer? Eu falei, quero. E pronto. As oportunidades. Mudou a minha vida. Inclusive, ele abriu as portas para mim lá em Bauru, depois de fazer o mestrado. Então, sempre tem pessoas que, mesmo de forma indireta, acabam influenciando na sua vida. Porque ele não me ajudou só na carreira. Ajudou a me tornar quem eu sou hoje, né? Nossa, maravilhoso, né? Que grande mentor, né? Que legal. Que maravilha, que história incrível. Gente, me contem um pouquinho, assim, dos desafios. Hoje você não atende tanto mais os casos complexos, né? Mas os desafios, assim, do dia a dia que vocês enfrentam.
hoje. Compartilha um pouquinho com a gente, você mais com a questão da agenda, ou também que eu vi que você também tá um pouco na parte da gestão agora, né, Sim, doutora? agora. Então, a parte do marketing também, assim, mas compartilha com a gente um pouco dos desafios do dia a dia, dessa loucura de atendimento, de gestão, de agenda. Olha, os desafios, eu digo que ele começa com a gente, né? Aham. Então, primeiro, tem dias que a gente não tá tão bem, tem dias que a gente tá mais animado. Sim. Então, a automotivação a gente sempre tem que procurar, né? O que tá nos automotivando. Aí começa as outras pessoas. Então, assim, na clínica eu sempre procuro me manter sempre calma. É o que eu sempre falo. Aparece alguma coisa, calma, vamos respirar. Plena. Sim, e graças a Deus tem dado muito certo, né? Eu gosto muito de Aham. organização dentro da clínica. É como o Fernando falou, a horta, ela dá essa flexibilidade. Uhum. Você tem um parceiro, você tem outro. Hoje eu já não tenho mais tantos parceiros, hoje eu só continuo com 2 parcerias, graças a Deus, que são muito... dão um retorno muito bom para mim. Aham. E eu acho que eu também creio que Com certeza. que eles tenham um É uma retorno via de comigo mão dupla. também. Aham. Então, assim, a organização ela é fundamental para tirar esses desafios que vão acontecendo no dia a dia. Mas claro que tem. Sempre a gente vai ter que estar se especializando mais, conversando mais. A gente Sim. sempre vai ter algum paciente que é mais exigente, ou um Uhum. paciente que a gente vai ter que ter uma fala mais, digamos, mais simples para que ele entenda. A ortodontia ela é muito complexa. Uhum. Então, hoje, além de a gente saber passar o tratamento para o paciente, a gente tem que passar também de uma forma simples para eles. Então, assim, eu acho que os maiores desafios mesmo hoje em dia é isso, a gente deixar os pacientes satisfeitos. Claro que no dia a dia da clínica tem alguma coisa, mas eu busco muito a organização. Quem trabalha comigo sabe, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito focada na questão da organização para que tudo dê certo e o atendimento seja de excelência, sempre. Em qualquer Maravilhoso. lugar que eu esteja, o meu foco sempre é esse, um atendimento de excelência. Que incrível, gente. Ela falando isso faz muito sentido, porque eu já vi o dia a dia da doutora Natália, né? E faz muito sentido. E um detalhe, doutora, que eu preciso compartilhar aqui é que você toma muita iniciativa. Às vezes de funções que não é nem sua, né? Nem responsabilidade. Mas você vai lá, entendeu? E resolve, e toma iniciativa, porque às vezes é isso que a gente precisa, né? Às vezes a pessoa tá ali ó, de frente pro computador, mas ela tá perdida. E você vai lá, não, deixa eu te explicar com a maior paciência do mundo, vai lá e explica. Entendeu? Agora continua, né? Então, eu acho que isso é bem bacana da sua parte, porque a gente que tem muitos parceiros em relação à especialização, né? Especialistas que vão trabalhar na nossa rede, às vezes entra mudo, sai calado, a gente não tem aquela troca, entendeu? A gente não se comunica direito e falha nossa, com certeza, mas às vezes também falha do parceiro que tá indo lá com a gente. Então, assim, a gente não tá pra buscar um culpado, e sim, tipo assim, tentar melhorias, e você é um exemplo disso. Sim, Visão do dono, né? Você vê o negócio como Cara. seu e aí tem... Sempre, É uma graças a Deus, visão. assim, foi uma mentalidade que eu sempre tive desde lá do início. E assim, eu sou muito curiosa. Uhum. Eu falo, gente, eu tô aqui, mas o meu olho, ele já viu 360. tudo. Aí, às vezes, eu falo, ai, gente, às vezes eu não queria ver algumas coisas, mas não tem como. Não passa É despercebido, muito né? difícil algumas coisas não passarem despercebidas. E, assim, essa questão do nosso atendimento, o dia a dia, a gente tem que estar ali, porque o atendimento, ele começa desde que o paciente entra na porta. Na verdade, assim, desde o agendamento, né? Se a sua clínica for aquela que o paciente entra em contato no computador, ele vai, eu quero marcar um horário. Ou seja, ou aquela clínica que, por exemplo, a pessoa passou na frente. Então, assim, é aí que começa o atendimento. Até ele chegar a gente, tem todo um passo a passo. Ele entrou em contato pelo computador, aí falou com a recepcionista, aí ele vai chegar no dia, a gente tem que receber ele. Ou se ele passou na frente da clínica, ele olhou, ele vai entrar, ele vai ver, ele vai tomar uma água. Então, assim, isso foi uma coisa que me ajudou muito no meu trabalho, ao perceber essas coisas. Porque até o meu paciente entrar lá na sala comigo, ele já passou por muitas coisas. E se ele teve algum ponto negativo, não gostou, não gostei que, eu acho que não me serviram água, eu acho que a moça não me tratou bem, já vai influenciar no meu atendimento. Com então, certeza. eu acho que é uma das coisas que me faz ser muito curiosa, todo tempo atenta a tudo que está acontecendo. Maravilhoso, doutora. Acho muito legal essa visão. E como é que é o seu dia a dia, assim? Me conta um pouquinho. Eu também tenho essa curiosidade agora de saber. Não, ele, né, tá aqui, tá em Manaus, tá em outros estados. Exatamente, palestrando, mentor e lança um negócio de agenda. Eu falei, gente do céu, tem que ter um time também, né? Mas me conta esse desafio, como é que é o seu dia a dia? Vamos falar do desafio clínico primeiro. Certo. Assim. Eu tenho minha clínica, que tem 3 ortodontistas de ponta, foram nossas alunas também.
e trabalham muito realmente. A gente vê que o desafio hoje da clínica principal é conseguir pacientes dispostos a pagar o que a gente cobra. Entendi. Né, como chamam na internet, Diferenciado. bons pacientes. Na verdade, também todo paciente é bom, né? Ruim é não ter paciente. Mas esse desafio eu acho maior, assim. E aí envolve muito, como você falou, o convencimento, né? Na nossa filosofia de venda, a venda é a metade do processo. Então, tem o conhecer muito bem a sua empresa, muito bem o seu possível paciente, né? A persona, o seu produto. Convencer, que aí vai o contato, desde do primeiro contato, quando ele te vê na rede social, e o vender. Aí o resto a gente pode explicar em outra vez. Mas essa venda, ela é influenciada por esse convencimento. Então, o desafio maior meu hoje em dia é que a minha equipe entenda que eles têm que em todas as etapas está superando as expectativas do paciente. Sim. Que é o que você falou, né? Nossa missão, inclusive, é superar expectativas para criar vínculos fortes e duradouros. Então, a gente quer realmente fazer isso acontecer. Quando eu falo de Fernando, mentor de centenas de ortodontistas, acredito que o maior desafio hoje em dia, na verdade, é o ortodontista entender que ele não tem que procurar uma agenda lotada. Ele tem que procurar bons pacientes. Independente da faixa que você atenda, você consegue filtrar bons pacientes. E muitas vezes, até cobrando mais barato, só de organizar a agenda, você não vira escravo do seu negócio. Então, o maior desafio, fazer o ortodontista entender que ele não é escravo do negócio dele. Maravilhoso. Gente, isso é muito legal a gente citar aqui, porque essa liberdade a gente precisa, né? Então, às vezes, a gente fica naquela workaholic, vamos lá. E eu já fui essa pessoa. Só que, em determinado momento, cara, a conta não fecha, porque começa a saúde ir pro brejo, começa o cabelo cair. Nossa Senhora! Desgaste emocional. Desgaste emocional, relacionamento. Então, quando a gente vai fechar a conta no final, não dá, não bate. Né? Então, eu percebi isso na prática, na dor. E talvez a gente, no início, não precisa passar por isso. Né? Para quê? Se hoje tem uma pessoa que pode te dar um caminho diferente, né? Por que não seguir quem já viveu, quem já passou e achou um método? As pessoas poetizam o sofrimento, assim como se fosse necessário sofrer para crescer. Sim, né? romantizam Não muito, precisa, né? Não precisa. Legal, gente, uma aula aqui, né, minha gente? Meu Deus do céu, depois eu vou assistir várias vezes esse podcast, porque tá sendo impressionante. E agenda? Me contem, eu quero saber sobre a agenda. Que agenda que vocês usam? É física, é digital, é compartilhada? Me conta como é que é a agenda de vocês. Semanal, é diária, é mensal, é anual? Então, aí a gente volta de novo, né? O ortodontista, ele precisa ter uma organização, assim, é fundamental a organização. No caso, as minhas agendas, eu sempre organizo um mês antes. Então, por exemplo, em julho, eu já sei praticamente todos os atendimentos, quais são os dias e quais são os locais que eu vou atender. Porque eu não atendo também só aqui, né? Atendo lá na nossa parceria lá em Itacoatiara. Então, ao início do mês, eu sempre vou para lá, passo uns dias com a equipe, atendo muitos pacientes, graças a Deus. Pacientes bons, como o Fernando falou. A gente tem muitos pacientes bons, graças a Deus. E aí, eu sempre organizo minha agenda dessa forma. Então, um mês antes, eu já sei a próxima agenda do mês. E no dia a dia, assim, toda semana eu faço uma revisão sempre. Entro em contato com os meus dois... agora eu fico fixa em uma clínica, então quase todos os dias eu estou lá. Então, quando eu preciso somente sair para esse outro parceiro, eu entro em contato sempre uma semana antes. Quase todo dia eu mando mensagem, as meninas já sabem. E aí, como é que estão por aí? Vocês, mas segunda da outra segunda... Ei, gente, lembra de mim? Então, Legal. assim, eu gosto desse contato com a equipe que cuida das agendas nas duas clínicas que eu trabalho. Agora, nessa que eu tô fixa, todos os dias eu tô super atenta. Então, assim, eu ajudo na organização da agenda, gosto de flexibilizar, porque se a agenda estando pronta, facilita tanto a minha vida quanto das pessoas que trabalham comigo, Com né? certeza. E do paciente também. A gente sabe que aqui em Manaus tem trânsito, o clima, isso influencia também na nossa agenda. Tem a questão que eu sempre fico muito atenta a pagamentos do mês, das outras pessoas, né? Então, isso influencia também na agenda. A gente sempre, querendo ou não, na agenda do mês tem altos e baixos, né? Por conta do próprio comércio, né? Do recebimento das outras pessoas. Mas, graças a Deus, a questão da agenda sempre
foi uma parte mais fácil para mim. Olha, a pessoa que já é organizada de natureza, né, gente? Fica fácil, tranquilo. Agora, para mim, foi um desafio, meu Deus do céu. Me organizar nessa semana, né? Me organizar mensalmente, anualmente, foi coisas que eu fiz, assim, de uns tempos para cá, porque antes realmente era bem desorganizado. Mas como facilita a nossa vida, a gestão do tempo. Meu Deus do céu, facilita demais, né? A gente não fica dando voltas à toa. E não sei para onde eu vou amanhã, não sei para onde eu vou semana que vem. Tiro no escuro, gente. Não, gente, se eu não... Quando você chega numa clínica e tinha que atender em outra. Ai, não, gente, não. Já aconteceu isso com não há a você? menor possibilidade. Várias vezes. Eu acho que eu nem... Várias vezes. Me conta um pouquinho, Fernando, em relação à questão Então, da agenda. Para mim, a agenda é o primeiro passo que você tem que organizar. O seu tempo realmente é o que vale. Até falo que o mais valioso, bem mais valioso que você tem hoje é seu tempo. Né? Então, quando você se organiza, vamos falar de clínica em si. Primeiro você tem que separar o que é você, pessoa, seu tempo para academia, não que eu faça, a família, Olha. o seu tempo para você fazer as suas coisas e o tempo que você vai estar disponibilizando para o seu trabalho. Perfeito. Primeiro passo. Aí eu uso tudo, eu adoro digital, né? Então, assim, eu uso tudo digital na minha agenda pessoal. Então, você pode usar o Google Agenda ou o próprio Agenda do iPhone. E para o trabalho eu uso o sistema de gestão. Então, a clínica é toda no sistema. Todo dentista tem um acesso e consegue confirmar a sua agenda. Então, a minha secretária não perde mais tempo respondendo a mensagem de uma doutora X ou Y que manda, ei, como está a minha agenda amanhã? Manda uma foto. Não. Ela tem acesso ao sistema e ela consegue ver. Inclusive, facilita muito com confirmações automáticas, desmarcações automáticas, alertas de retorno, paciente que faltou e não tem uma nova data. O sistema me lembra, então eu acredito que o digital veio para somar nisso. Com certeza, veio para ficar, não tem mais Não volta, tem né? como, Até brinco, a agenda de papel só serve para você colocar sua caneca embaixo para não machucar a mesa. Sim. Maravilhoso, é isso mesmo. E tem gente que ainda é refém da agenda de papel, né? Eu Parece conheço que tem várias aquela pessoas. questão física, mas meu Deus do Eu céu. tinha muito... Eu era assim. Eu acho que até mais de um ano eu era assim. Aí depois veio, acho que o sistema que eu tô usando é o mesmo que o seu. Não vamos falar, não vamos fazer propaganda. Não pode falar do ciclo retal. Não Pode falar do ciclo retal. Tem o cupom? Que tem no link da minha bio, cupom de 6 meses com 50% de desconto. Olha aí. Ah, então pode. Tem cupom, então pode falar. Claro que pode. Ele é excelente. E fora o próprio, como ele falou, do iPhone, né? Ajuda muito a gente. Principalmente para questões pessoais, eu uso muito do iPhone. Ajuda bastante. Com certeza, gente. Que incrível, olha. E agora me conta aqui, uma estratégia para manter os pacientes fiéis. Como que vocês conseguem? Qual que é a estratégia que usam? Né? Compartilha um pouquinho aqui com a gente. Olha, às vezes pode ser um pouco de desafio, né? Essa questão do... Porque entra o convencimento, né, do paciente, mas o que eu sempre falo é a gente precisa estar bem para poder cuidar da saúde da outra pessoa. E isso vai fazer com que a pessoa se sinta à vontade com a gente. Então, assim, hoje em dia eu uso muito isso durante as minhas primeiras avaliações, os pacientes que já estão comigo, ele se sentir confortável, sentir que ali é mais que uma consulta odontológica, tenho algo a mais, né? Que ele vai, às vezes, se abrir mais comigo, conversar. As pessoas, pessoas precisam de pessoas, né? Que a gente sempre repete, né? Pessoas precisam de pessoas. Então, essa questão da fidelidade, graças a Deus, tem dado muito certo nesse sentido. Eu gosto de conversar muito com os pacientes, saber como eles estão. Gosto muito de feedback de pacientes, saber se eles estão sendo bem tratados onde eu trabalho, né? No caso, pela recepção, pela estrutura do local. Por mim, sempre pergunto, tá gostando? Tô bem hoje? Porque a gente tem aquele contato, às vezes, na ortodontia de todo mês, o paciente, às vezes, doutora, a senhora tá bem hoje, né? Às vezes, tem os pacientes que... Já te conhece. Não, tô aqui pra você. Eu sempre falo nas minhas avaliações, né? Antes de eu iniciar, eu sempre falo, olha, quando você vir, por exemplo, para uma instalação de aparelho, aquele momento é nosso, meu e seu. Eu gosto muito de frisar para a pessoa se sentir segura, né? Com certeza. É um tratamento odontológico, a gente sabe que hoje, apesar de toda a inovação, muitas pessoas têm ainda aquele receio com o dentista, né? Isso não sai, é uma coisa que a gente não tira tanto, né? Passa, assim, o tempo, as pessoas estão vendo a gente mais na internet, mas algumas pessoas ainda têm aquele medo de dentista. De pai para filho, isso. Sim, as crenças limitantes, né, em relação...
E isso me ajuda muito, assim, eu gosto muito de conversar, às vezes até exagero na conversa com os pacientes. E é uma das coisas que eu uso como fidelização. Fora, assim, me capacitar sempre para mostrar para o paciente que eu estou entregando o meu melhor. Gosto muito de campanhas dentro da clínica que também me ajudaram muito a fidelizar pacientes. Ajuda muito nas indicações, a pessoa trazer a família dela. Eu gosto muito quando os pacientes começam um tratamento. Vou trazer o fulano. Quando fala, vou... Aí eu, não. Vem, pode vir. Aí no outro mês, olha, você mandou aquela pessoa, olha, aí já faz alguma coisa, já dá um bônus. Eu gosto muito, assim, de me envolver com os meus pacientes dessa forma. E eu creio que me ajuda muito na fidelização, porque a ortodontia, hoje eu estou mudando um pouco algumas questões, né? Por exemplo, mas assim, essas questões de manutenções mensais, querendo ou não, é uma relação que a gente cria, né? Com o paciente dentro da ortodontia. Então, todo mês, durante o tratamento, ele vai estar ali, pelo menos umas 6, 7, 10 consultas ali com a gente. Então, é algo que me ajudou muito. Cara, isso é incrível, doutora, porque às vezes a gente fica pensando, né? Uma pessoa mais leiga fala assim, cara, a manutenção ali é rápida. Será que dá tempo de me aprofundar numa conversa com o paciente? E você acabou de falar que é possível. Sim. Não é uma manutenção, é uma sessão de terapia, minha gente, com a doutora Natália. É isso, é um diferencial. Não, e as pessoas, legal, assim, como eu sempre tô com auxiliar, seja um auxiliar da clínica ou geralmente eu sempre tenho um auxiliar particular meu, eu até pergunto, fui rápida? Não, você não falou demais. Inclusive, eu queria cortar um pouquinho. Não, aí, que legal. Começa a sabe aquelas olhadinhas que as pessoas vão na porta? Tá na hora. Senão a gente se perde ali, a gente entra num estado de fluxo que a gente vai embora, né? Sim. Porque a gente faz o que gosta mesmo, né? Que é apaixonado. E você, doutor? Então, acho muito importante você pensar na fidelização desde o momento da consulta mesmo, aquele momento de encantamento. Por exemplo, eu tenho certeza que vocês que casaram tiveram um encontro legal lá no começo. Talvez se aquele encontro, primeiro contato não fosse legal, você não teria namorado, noivado e casado. Então é a mesma coisa. E já partindo para a estratégia que a gente aplica na clínica, venda de pacotes ajuda muito a fidelizar. Ele já fechou o tratamento, então a gente percebeu que diminui muito as faltas e as desistências, além da recorrência. Então, Netflix ali no cartão de crédito, a gente usa bastante a recorrência no cartão hoje em dia. E as campanhas mensais. Então, todo mês que o paciente entra na clínica, vai ter alguma coisa diferente e ele vai sair com alguma coisa diferente. Então, com um brinde diferente. Por exemplo, agora, junho. É engraçado porque tem Dia dos Namorados, aí tem o Boi, Festa Junina. A gente não sabe. Aí quando você fala de outubro, por exemplo, é Dia do Dentista, aniversário de Manaus, Dia do Professor, Dia das Crianças, Halloween, que é a festa maior que a gente tem na clínica. A gente faz um Halloween bem legal lá. Então, isso ajuda muito o paciente da orto a o que é que me espera, é o que eu vou encontrar esse mês lá na clínica. É bem interessante. Que legal, ele já gera uma expectativa, né? O que eu vou ver lá na clínica esse mês? Mas e vocês fazem uma campanha quando tem várias campanhas, quando tem várias datas, né? No mês, vocês escolhem uma? A gente escolhe as mais importantes. Mais por exemplo, forte, agora, né? a gente escolheu esse ano não fazer, por causa da Isabelle, não fazer festa junina. A gente fez o Boi, realmente. E só no Dia dos Namorados que a gente encheu de rosas e corações a clínica toda. Entendi. Aquele dia foi diferente. Entendi. Mas o resto é o Boi mesmo. Então, a gente acaba escolhendo as principais. Ah, legal. Inclusive, né, fica aí de dica, galera. Meu Deus, que aula, que incrível, gente. E vamos lá, e quais são os projetos atuais desses dois excelentes profissionais que estão aqui à minha frente? Conta um pouquinho, doutora, compartilha aí os projetos atuais. Então, atualmente é recente, né? Eu aceitei um desafio de voltar para a gestão de clínicas e hoje eu estou à frente de uma clínica odontológica, na parte de gestão, né, dos dentistas, da parte administrativa. Continuo atendendo, que é algo que eu não, por enquanto, ainda não quero deixar, porque é o que me realiza. Tá sendo desafiador porque a gente volta, a gente tá ali. Eu sou a minha própria gestora, né? Aí quando eu falo você vai ser gestora de mais pessoas, aí já tive que vir fazer a minha organização de sempre. Voltei a estudar mais, ler livros, assistir vários vídeos de pessoas, do Fernando, seus vídeos. E aí começa uma nova fase para mim. Eu aceitei esse desafio, estou muito grata, estou muito realizada. Já tive retornos promissores, graças a Deus. E estou, assim, bem realizada no momento. E sei que
Agora é só subida, né? Amém. Só subida. Exatamente. Graças a Deus tá dando certo. Que E legal. continuo estudando, né? Todo ano eu sempre me organizo para sempre fazer 1 ou 2 cursos, já estão na minha agenda, né? Sim. Aí eu só vou. Aí agora nessa questão de gestão, já estou fazendo alguns cursos nessa parte. Todo ano eu falo, aí quando eu falo, será que eu tô sem opção do que estudar esse ano? Aí aparece, Deus vem e dá o direcionamento. Não, aí voltei a estudar gestão para dentistas. Inclusive, daqui a pouco no seu celular já vai aparecer um monte de patrocinado que estão pode ouvindo ouvir. a nossa conversa, entendeu? Vários cursos aqui sobre gestão, inclusive. Mas que legal, doutora. Parabéns aí por ter aceitado esse desafio, né? A gestão é maravilhosa, né, Fernando? Porque sou suspeita para falar que eu sou apaixonada. Hoje eu fico exclusivamente na parte da gestão. Realmente, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender, a gente precisa entender sobre pessoas, sobre gestão né? de pessoas, eu falo. Sobre as Gestão emoções. Hoje tem já a palavra certinha, né? Gestão de pessoas, né? Sobre inteligência emocional. Sim. Então, um agrega o outro e é uma rede. E você precisa realmente se atualizar, porque às vezes o que dava certo semana passada, hoje em dia já não dá gente, mais. no digital, É muito todo rápido. dia é um novo dia. Exatamente. Bacana. E o seu projeto atual? Então, estava viajando muito nos últimos anos. Sim. Virei nômade por um tempo aí, dando aula pra caramba, estudando, fazendo mentoria. Resolvi voltar para Manaus agora, nesses últimos meses. E estou coordenando uma especialização em ortodontia no IOA, Manaus. E está sendo um desafio grande. Consegui recuperar grande parte da equipe que deu aula para vocês. Ai, que Que era parceiro maravilha. nosso desde 2015. Então, minha equipe já trabalha junto há muito tempo e uma especialização bem interessante. Então, trazendo bem o digital para dentro da rotina da especialização. Além disso, eu parei de viajar para dar pequenos cursos Uhum. e foquei mais nos congressos. Só estou dando palestras hoje em dia em congressos Uhum. e tem surgido muitos convites. Eu estou muito feliz de anunciar, inclusive aqui, que eu vou coordenar esse ano a Arena Business do SPO. Olha que legal. É o maior congresso de ortodontia da América Latina e me chamaram para coordenar e convidar uma série de palestrantes para falar uma tarde toda, pela primeira vez na história desse congresso, que tem 50 anos, sobre gestão. Então, eu estava numa reunião antes de vir para cá, escolhendo os nomes, e vai ser um grande desafio. Então, você que é ortodontista, ou aluno de ortodontia, se programe para participar da SPO, que vai ser no dia 2, 3 e 4 de outubro, nos dias 2, 3 e 4 de outubro em São Paulo, esse ano. E, em paralelo também, a gente está com os projetos de expandir as mentorias sem ser apenas as mentorias individualizadas que a gente fazia, que tinha um custo muito alto. Uhum. Então, por exemplo, a de agendamento, Aham. eu montei uma mentoria do nada de agendamento, lá 50 pessoas se inscreveram, e a gente resolveu popularizar as mentorias. Então, vamos dar treinamento para as equipes e tudo. Então, a gente está focado nessa área de educação e ortodontia, gestão e nessa divulgação desses trabalhos de gestão para ortodontistas mesmo dentro desses congressos. Caraca, gente, que incrível. Legal, Parabéns. Muito legal, olha. Costumo dizer assim que eu tô andando nas nuvens, assim, tipo, o que eu estudei a vida toda, me preparei, chegou e é tão O bom. momento, Fala, assim, chegou o né, curtir, momento. É bem legal. Tô muito Maravilhoso, feliz. parabéns. Ele Obrigado. nasceu Obrigado. para ser professor. A docência sempre chama, né? Sempre incrível. Incrível. Quando eu desisto, Pro Fernando sempre volta, graças a Deus. Que massa, gente. Incrível, olha só. Vamos fazer um bate-bola agora aqui? bora. Respostas mais rápidas, curtas e assertivas. Vamos lá. Ser ortodontista é? Uma realização. Legal. Um sonho. Ser gestor é? Desafio. Dor de cabeça todo dia. Na clínica eu sempre? Sou uma águia. Boa. Visionária. Sempre chego na hora. Olha aí, pontual. Pontualidade é muito importante. Meus pacientes são? Ah, eu amo, são os amorzinhos. São as minhas realizações também. Meus pacientes, eu tenho um carinho enorme. Por eles, né? Eu adoro. Deus tem me ajudado muito nessa caminhada, então, assim, não tem como não falar que Deus sempre está ao nosso lado e a gente sempre tem que buscar Ele em qualquer situação. Perfeito. Perfeito. Eu gosto de rodízio e de viagem. Esse Fernando. Curto também. Viagens. Eu detesto. Falta de compromisso. CrossFit. Olha aí. Ah, fim daqui. Não, olha. Não ia perder essa oportunidade, né?
Ai, ai. Minha maior inspiração é? Pessoas bem-sucedidas. Legal. Eu vou nessa linha, mas eu acredito que minha maior inspiração são as pessoas que estão comigo. Eu faço isso para elas também e me motiva todo dia. Maravilhoso, time. Uma frase que mudou minha vida. Acredite em você. Olha aí. A jornada é a própria recompensa. Quando eu entendi que a viagem é legal também, não só o destino, Sim. tudo mudou na minha vida, assim. Caraca, isso é incrível, né? É. Que a gente só fica querendo o resultado final. O pódio. Mas, bicho, curte Sim. a jornada. É incrível. Gente, para finalizar o nosso bate-papo aqui, né? Que tava tão bom, meu Deus do céu. Eu queria que vocês dessem um recado para quem tá ouvindo a gente, uma mensagem final aí. Deixa o arroba de vocês também, entendeu? Pode ficar à vontade aqui nessa câmera. Olha, o que eu quero dizer para todos vocês, como eu falei, né, anteriormente, acredite em você. Foi uma coisa que mudou muito para mim essa frase, né? Às vezes a gente fica buscando a aprovação das outras pessoas, mas o sonho é nosso. Ninguém vai sonhar pela gente, ninguém vai vir motivar a gente. A transformação começa conosco, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, acredite em você. Nós que somos dentistas, gente, eu sempre falo para todos os dentistas que eu conheço que me pedem às vezes alguma dica, estudem. Hoje em dia, estudem gestão, marketing, vendas, porque eu já sei que vocês já se formaram, a parte técnica, como eu falo, não vamos nos preocupar no momento, mas a questão das vendas, da gestão, estudem. E estudem coisas que vocês gostem, porque não tem nada melhor do que a gente fazer o que a gente gosta, porque, querendo ou não, nessa jornada, não é para todo mundo. Tem muita gente aí que faz o que não gosta por necessidade, às vezes, né? Então, acredite em você. Tudo já deu certo. Maravilhoso. Isso é arroba, doutora? É Natália Nago, no Instagram. E vocês me encontram também lá no Crystal Tower, sala 1009. Maravilhoso. Um recado final, doutor. Tudo que ela falou, e eu vou somar também, que você precisa abrir a mente para o novo. Sim. Existe o novo que está aí, e se você não vai até ele, vai passar e você vai ficar para trás. Então, acredite realmente que precisa investir em tecnologia, precisa investir em inovação. O digital na ortodontia está presente, já é realidade. Os sistemas, venda no cartão, se tornar realmente um profissional empresário na área, pensar na parte do fiscal, do tributário, isso vai fazer você chegar mais longe. E como recado final, assim, estude. Porque ela, por exemplo, eu sempre soube que ia se destacar. Porque já era uma ótima aluna, era responsável, fazia sempre as coisas com muito carinho e dedicação. Sim. E a gente percebe na graduação ou na pós-graduação quem vai realmente se destacar ou não. Então, continue estudando. E o meu arroba é it.fernandotrigueiro. It é o nome da minha clínica, né? Então, a gente coloca antes ali, it.fernandotrigueiro. Gente, gratidão, gratidão. Não sei nem como é que eu agradeço vocês, cara. Que bate-papo Eu que agradeço, incrível. foi maravilhoso. Olha, foi uma aula aqui, viu? Obrigada de coração pelo carinho. Vocês rapidamente se prontificaram a vir quando receberam o convite. Então, eu agradeço demais pela confiança. O amor que eu tenho por vocês, a admiração que eu tenho por vocês também. Às vezes a gente, na correria do dia a dia, não se encontra tanto, mas a gente parou um pouquinho na nossa agenda para estar aqui hoje, batendo esse bate-papo incrível. Muito, muito, muito obrigada, viu, gente? Eu que agradeço. E agora, gente, para finalizar, esse podcast é incrível. Não deixa de assistir esse episódio que tá incrível, maravilhoso. O nosso arroba é @dentistas do norte e @doutoravanessa.sec. Sigam lá. A gente vai também estar no YouTube e no Spotify, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada, gratidão. Até logo. Beijo, até mais.